Fala, empreendedor, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho mais hoje desse módulo de vendas, que é um tema muito querido e muito útil, tá? Sobre objeções. O que são essas objeções, Lucas? Essas benditas objeções. Imagina o seguinte: as objeções são, entre aspas, as desculpas que o nosso cliente usa para não comprar da gente, entendeu? Existem várias, eu listei aqui 10 mais comuns. E você vai ouvir isso no seu dia a dia. Você já com certeza já ouviu. Se você é vendedor, se você trabalha com vendas, algumas você sabe resolver, outras vai ser mais difícil. Qual o objetivo de a gente entender cada objeção? Porque por trás de cada objeção existe uma insegurança do seu cliente, entendeu? E o nosso papel de vendedor é o quê? Facilitar a venda, fazer a venda fluir. E do ponto A para o ponto B de uma forma o mais rápida possível e mais direta possível. Então, sempre que a gente entender sobre objeções, a gente precisa ter a solução dessa objeção, uma forma clara de resolver essa objeção. Então, e cada negócio, por mais que as objeções sejam, digamos assim, agrupadas, cada negócio ele vai ter a sua forma, vocês vão entender, de responder essa objeção. Porque não é uma coisa que eu vou passar, você vai copiar e vai colar. Nas lives, nas reuniões, nós vamos desenvolver isso juntos, entendeu? Então a gente tem primeira objeção que é a mais comum de todas que é muito comum. Objeção de preço. Você vai conversar com a pessoa, vai passar preço. Detalhe, tá? A gente precisa entender, antes de falar, a gente precisa entender sobre objeções e a gente precisa quebrar essas objeções antes de passar o preço do produto. Essa é a jogada. Não adianta você não conversar direito, não desenvolver a venda, e aí você passou o preço e depois do preço você vai entender, ele reclamou disso, reclamou daquilo, vou tentar converter, aí é mais difícil, entendeu? Claro que quando você não sabe qual a objeção, é difícil você reverter antes, mas quando você já tem uma experiência, você já entendeu como funciona o seu público, você sabe quais as objeções mais comuns. Então fica mais fácil de você responder elas antecipadamente. Eu vou explicar isso para vocês. E a gente pode até usar IA para nos ajudar em relação a isso. Eu vou mostrar para vocês. Primeira objeção, que é a mais comum de todas. A objeção de preço. Ou seja, quando você falar o preço, às vezes a pessoa até fala, tá caro. Encontrei mais barato, entendeu? Mas normalmente é isso, tá caro, entendeu? Não, tá caro. É muito comum, porque o cliente ele compara preço, ele não compara valor do produto. O que pode acontecer? Você pode tentar justificar esse preço em relação à qualidade, à exclusividade, ao atendimento, à garantia. Só que você precisa fazer isso antes, entendeu? Até tem umas formas por exemplo, quando a pessoa fala assim, tá caro, e você pode perguntar, tá caro em relação a quê? Para entender digamos assim, por trás da objeção. O que tem por trás que essa pessoa usou? Porque às vezes a pessoa não tem base nenhuma e a pessoa falou, tá caro. Porque a pessoa não enxergou o valor. Entendeu? A gente vai conversar um pouquinho sobre o valor real do produto, né? Mas a pessoa pode falar, tá caro, e a pessoa não tem nada por trás. Ou a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa está comparando o seu produto com o produto mais caro e ela não entendeu. Entendeu? Ou ela está comparando com o produto mais barato e por isso que ela achou o seu caro, porque ela não enxergou tanto valor assim. Então por isso que é importante entender isso. Objeção de necessidade. Às vezes a pessoa está lá e ela pode falar, eu vou pensar, não preciso disso agora. Por quê? O cliente ele não enxergou urgência daquele produto, ele não entendeu a relevância daquilo para ele. O que a gente pode fazer? A gente pode reverter isso tentando trazer ele para gerando uma escassez. Eu só tenho 3 unidades, entendeu? Aí a gente vai entrar depois em gatilhos mentais para falar sobre isso. Mas a gente pode usar, por exemplo, o gatilho da escassez. Quando a pessoa pensa, eu não preciso disso agora.
Não, tudo bem, mas olha, eu só tinha dois, entendeu? Talvez você venha semana que vem ou quando você precisar não vai ter mais. É uma forma de você lidar com isso, tá? Terceiro, objeção de confiança. A pessoa pode falar assim, ah, mas eu nunca ouvi falar da sua marca, eu não sei se é bom, entendeu? Será que é bom mesmo? É muito comum também, principalmente para negócios pequenos ou negócios novos. Como que você quebra essa objeção? Você pode mostrar, por exemplo, provas sociais, entendeu? Avaliações do Google, depoimentos que as pessoas deixam com você. E por isso que é importante, por exemplo, se você é um negócio novo ou pequeno e a pessoa entrou na sua loja, imagina que você é uma loja de salgados e ninguém te conhece no bairro ainda. E a pessoa entrou na sua loja, só que e você sabe que o seu produto é bom, você tem essas avaliações, quando a pessoa entrar, que ela estiver conversando com você, você pode falar para ela, falar assim, ó, você já deu uma olhadinha no nosso Google? Ah, como assim? A gente é novo no bairro, mas nós temos muitas avaliações positivas do pessoal que compra com a gente, entendeu? A gente é novo, mas a gente é muito querido. Dá uma olhadinha antes de gerar essa desconfiança na pessoa, entendeu? Então fica a dica. Depois, objeção de tempo. Ah, não tenho tempo agora. Ah, eu volto outro dia. O que pode ser isso? Às vezes o cliente ele realmente ele não tem tempo, é um cliente impulsivo que estava com pressa na hora, comprou e foi embora, ou não comprou e foi embora, ou é um cliente que ele está adiando essa decisão, entendeu? Como que a gente consegue reverter isso? Você pode oferecer uma solução rápida, só que você tem que ser preciso. Que nem quando você vai na loja, você não tem tempo, aí o cara fala, não, vem aqui que é rapidinho. Peraí, mas rapidinho quanto? Entendeu? Agora, se você pegar e falar assim, Lucas, em 2 minutos eu mostro para você isso daqui, pode marcar no relógio. Aí a pessoa já fala assim, nossa, é 2 minutos mesmo? 2 minutos, vamos marcar. Aí só que você tem que fazer em 2 minutos, entendeu? Ou então, ó, posso agendar um retorno com você amanhã, tal horas? Ó, eu tenho aqui disponível tal horário, eu posso te ligar? Pode. E aí você tem que confirmar com ele essa responsabilidade. Se eu te ligar, você vai me atender, porque eu estou reservando o horário só para falar com você. Você entendeu? Você transferiu responsabilidade para ele, entendeu? Para gerar esse senso de responsabilidade do cliente também, entendeu? Até para ele perceber, putz, esse cara vai acabar perdendo esse cara vai perder o tempo dele porque eu realmente não quero e tal. E se ele não quiser, também tem outras formas de reverter, entendeu? Mas quando é essa objeção de tempo, pelo menos nesse momento, o caminho mais fácil é você anotar o número dele e transmitir para uma lista depois. Objeção de produto. A pessoa pode falar, não é o que eu quero. Ou então, ó, tem outra cor, tem outro modelo. O que isso explica para a gente? Pode ser uma falha no encaixe com a expectativa do cliente, entendeu? O cliente tinha uma expectativa de um determinado produto e não tinha o que ele queria. E é meio que tipo, ah, ferrou, não tem o que eu queria. E agora? Como que a gente pode resolver? Ó, você pode ou perguntar, é por isso que eu falei, no atendimento, você deve perguntar, você deve entender exatamente o que o seu cliente está procurando, entendeu? Isso é o princípio da venda. Tem uma máxima que a gente segue o seguinte: não coloque nada a mais que tiver na cabeça do seu cliente. Se o seu cliente ele foi procurar uma camiseta vermelha, você vai vender a camiseta vermelha. Mas você vai falar só de camiseta vermelha até o momento que ele falar assim: tudo bem, é essa que eu vou levar. Lucas, é essa que você vai levar? É. Então tá bom. Vem cá, dá uma olhada nessa calça agora. Depois que você confirmou, que você firmou o compromisso de compra dele, aí sim você passa para o próximo. Se não, não. Entendeu? Senão é perca de tempo e você vai gerar essa falha na expectativa do cliente, tá? E quando você perguntar, se realmente não tiver, e você perguntar o que realmente o que exatamente ele está procurando, e você não tiver como adaptar essa oferta, não tiver nada, você pode ou anotar o contato dele, você pode falar, eu consigo para tal dia, e aí você tem que, só que você só falar isso também não resolve. Ó, vem aí tal dia que eu consigo para você. Ele vai procurar o próximo. Agora, se você já afirmar, falar assim, ó,
já que você procurou essa camiseta vermelha e eu não tenho hoje, quanto que ela custa? Ah, ela custa R$ 60. Lucas, tudo bem, ó. Você se importa se eu entregar ela amanhã para você? Já começa diferente, cara. Não, não me importa. Ó, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10% de desconto, 5% de desconto para você compra ela agora e aí a gente consegue ou a gente agenda a entrega, você paga só o frete ou você só vem retirar aqui comigo, tá bom? Porque você deu um benefício para antecipar a venda, entendeu? Você deu um descontinho e esse descontinho ele está coberto pela taxa promocional que você já separa do seu faturamento. Esse descontinho garantiu a sua venda, que talvez não aconteceria no outro dia. Então fica a dica, tá? Objeção de concorrência. Concorrência é o que? Ah, na loja X é mais barato. Ou então lá tem outras opções. O cliente está comparando diretamente. O que significa? Primeira coisa, nunca fale mal do seu concorrente. Se realmente lá tiver mais barato, você tem que assumir isso, entendeu? Porém, você tem que focar no seu diferencial. Você pode falar, ó, realmente lá é mais barato, mas lá eles oferecem isso daqui, entendeu? Lá eles oferecem isso daqui. Se a objeção de concorrência, se no ambiente que você trabalha, da sua loja, a concorrência for grande e você perceber isso, você precisa trazer algum brinde, algum benefício, alguma, alguma coisa que mostre o diferencial do seu negócio quando essa objeção aparecer, entendeu? E às vezes, não é que às vezes, mas nesse caso, você dá desconto não resolve, entendeu? Porque o cliente ele pode usar essa desculpa, tem cliente que usa para qualquer coisa que ele faz. Ah, eu fui na outra loja, está mais barato. Tudo bem. Porque às vezes ele usa só para conseguir desconto. E às vezes ele nem foi lá, entendeu? Por isso que é importante você conhecer os seus concorrentes, que isso também é muito importante, e também conhecer o seu produto. E é que eu falei. Se a pessoa falar, ah, não, tal loja tá mais barata, você pode, existem formas, você pode falar assim, ó, tudo bem. Ó, esse produto eu consigo garantir, dar uma garantia estendida para você. Eu garanto a origem desse produto, entendeu? Ó, eu consigo te dar de brinde tal coisa. Ó, eu consigo fazer isso por você. Agora, se a pessoa não quiser e só quiser o desconto, aí o que vai depender? É que nem eu falei sobre a taxa promocional lá, a reserva promocional. Se nesse momento você estiver precisando vender e essa for a única alternativa, tudo bem, entendeu? Mas saiba que esse não é o cliente ideal para você. Mas, se for necessário, se o seu negócio estiver precisando vender, faça isso, entendeu? Mas, existem formas de contornar, mas você tem que ter em mente. Porque não adianta também chegar aqui, ah, Lucas, eu não quero vender, eu não quero dar desconto, mas também o cliente nunca aparece lá. Quando aparece, todo mundo acha caro e você não consegue reverter e as suas contas estão começando a bater na porta, o produto está ficando parado, está virando uma bola de neve e você não sabe como resolver. Aí, infelizmente, a gente tem que partir para esse lado. Entendeu? Mas existem formas de contornar. A gente está conversando e tem várias aulas para falar sobre isso. Objeção de decisão ou de autoridade, né? Por exemplo, ah, eu vou falar com o meu marido, vou falar com a minha esposa. Ah, eu preciso pedir para o meu chefe, vou confirmar com o fulano se realmente quer. Sempre que a gente estiver conversando com alguém, a gente tem que conversar diretamente com o tomador de decisão. Se não for, isso é muito comum quando você entra em contato com empresas para tentar vender um produto ou um serviço. Aí a pessoa fala: ah, não, tem que falar com o meu chefe aqui e tal. O que você pode fazer? Primeira coisa, antes da conversa, você deve confirmar com essa pessoa. Se for o caso, você estiver vendendo o seu produto ou serviço para uma empresa e o atendente atendeu e falou assim: ah, oi, tudo bem? Empresa tal. Ó, você é do setor de compras? Posso falar com o fulano de tal? Posso falar com o setor de compras? Por quê? Na maioria das vezes, secretário, atendente não resolve esse tipo de situação, não faz compras para a empresa. Então você tem que conversar com o tomador de decisão. O que você pode fazer se você for numa loja e a pessoa fala isso? Você pode falar, ó, eu vou compartilhar a internet com você, ó, se você quiser, manda um áudio rapidinho, manda um vídeo, faz uma chamada de vídeo, porque essa promoção é só hoje, entendeu? Amanhã eu não sei se eu consigo mais, semana que vem eu não sei se eu consigo. Você não quer confirmar, falar com ele rapidinho? Para quê? Para você quebrar isso. Porque às vezes a pessoa realmente precisa dessa decisão do outro,
Ou às vezes a pessoa só tá usando isso de desculpa, entendeu? E aí não é a real objeção, entendeu? Outra coisa, eu vou cortar essa aula pra gente fazer a parte 2 dela, tá? Valeu, até a próxima.